Sem vencer há 3 rodadas e com apenas uma vitória na Série B, a Ponte Preta abre a zona de rebaixamento com apenas 6 dos 21 pontos possíveis somados. Situação essa muito diferente daquela Ponte Preta que foi campeã da Série A2 do Campeonato Paulista há pouco mais de um mês. Uma competição totalmente diferente da A2, né? A gente sabe que, claro, respeitando os times que jogaram a A2, mas o nível é outro, é uma competição muito difícil e a gente teve uma troca de treinador logo no início do campeonato. Com o empate no derby da última rodada, Felipe Moreira está cada vez mais pressionado no comando técnico da Macaca. No entanto, o capitão da equipe, Fábio Sanches, saiu em defesa do treinador. Cada treinador tem sua forma de jogar, tem seu estilo de jogo e o Felipe tem o estilo de jogo dele. A gente comprou a ideia e a gente vem conseguindo adaptar. Lógico que a gente vai se ajustando, mas a gente está procurando adaptar a cada jogo que passa, né? A gente fazer o que ele vem pedindo. E buscando uma reabilitação na competição, novamente Felipe Moreira vai ter problemas antes da partida. Desde que chegou à Ponte Preta, o treinador só conseguiu escalar o time titular nesta última rodada. O tempo fora foi a primeira semana de trabalho que eu tive com praticamente todo o elenco. Desde que eu cheguei, a gente sempre tinha 6, 7, 8 peças fora e rodando, entravam 3, saíam 4. Foi a primeira semana que a gente teve 2 baixas, né? O Filipinho suspenso e o Eliel que está num processo ainda de reabilitação. Contra o Sampaio Corrêa, o treinador não vai poder contar com 3 atletas que estiveram em campo contra o Guarani. Arthur e Gé, suspensos pelo 3º cartão amarelo, não vão poder atuar na 8ª rodada. Quem também não viajou com a delegação para o Maranhão foi Elvis. O meio-campo e camisa 10 da equipe foi poupado por questões físicas e é ultra baixa no elenco. Para os substitutos, Júnior Tavares é o favorito para ocupar a vaga na lateral esquerda. Já na parte ofensiva da Macaca, Felipe Moreira pode optar por 2 opções. A primeira, colocando Cássio Gabriel na criação de jogadas e Dudu perto da área. Por outro lado, caso o treinador opte por uma equipe mais defensiva, Felipinho deve ganhar a vaga no meio-campo e assim Cássio, Gabriel e Dudu disputariam o último espaço entre os 11 iniciais. Assim, uma provável Ponte Preta deve ir a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Júnior Tavares na defesa, Amaral, Felipinho, Matheus Jesus, Cássio Gabriel e Leonaldi no meio-campo, enquanto Pablo Diego deve ficar isolado no ataque. No estádio Castelão, a Ponte Preta tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e inclusive ultrapassar o rival desta noite com apenas uma vitória simples. A partida, que acontece em São Luís, está marcada para as 9h30 da noite. É um jogo difícil, né? Fora de casa. A gente sabe a dificuldade que é jogar lá no estádio deles. Mas, se Deus quiser, vamos para cima lá e conseguir sair com a vitória. A gente está crescendo na competição. Conseguimos um empate contra o Guarani, um jogo difícil, clássico, né? Mas a gente está precisando melhorar. Então, vamos buscar essa vitória a todo momento que a gente está precisando. Vamos lá, análise do jogo da Macaca hoje, 21h30. Na Rádio Bandeirantes, Leandro Boles vai narrar. Olha, Batista, esse Sampaio Corrêa com 7 desfalques na estreia do Fernandes como treinador, ele veio para Campinas e estreou como treinador no jogo contra o Guarani. Foi 2-0 para o Guarani, mas o Sampaio Corrêa deu um calor no Guarani, um calor gigantesco. Com 7 desfalques, estreia de treinador, vai dar trabalho para a Ponte. Aliás, eu digo mais, na atual conjuntura, o Sampaio Corrêa é favorito para ganhar o jogo. Do jeito que está a situação, a Ponte está sem Gé, Arthur e agora o Elvis vai ser poupado. Isso. Nossa. Quer dizer, como é que vai jogar? Não tem nem jogador. Tem jogador, mas não tem jogador confiável para colocar em campo. O que deve fazer o Felipe Batista? É uma projeção, não tem nenhuma informação. Vai meter um ferrolho lá. 5 no meio campo, 1 na frente e seja o que Deus quiser. Boa sorte a Ponte. Eu não acho o Sampaio Corrêa o suprassumo do futebol, não é isso que eu estou falando. Mas no momento, jogar lá em São Luís é terrível. Umidade gigantesca relativa do ar é ruim para jogar. Campo pesado, é tudo ruim. Né? Logística ruim e o momento da Ponte todo mundo sabe qual é. Vai ter que se superar. É jogo difícil e para mim o Sampaio é o favorito.
Gregor. Pode, assim, o Edson vai estar à disposição, tá, né? Sim. Provavelmente pode pintar um 3 zagueiro. Por que eu digo isso? Porque quando ele teve esses problemas de escalação, ele reforça lá o sistema defensivo. Então, pode ser que o Edson apareça, que aí você põe o Filipinho do lado esquerdo, adianta um pouco mais, né? Adianta o lado direito também com o Luiz Felipe e povoa o meio de campo, como disse o CH. Você perder 3 jogadores, Gé, Arthur e Elvis, por um jogo importante que você precisa se recuperar, que você precisa vencer. A Ponte, qual o resultado hoje do jogo? A Ponte precisa vencer. O empate fora de casa na Série B é um ótimo resultado, mas para a circunstância e o que está vivendo a Ponte é ruim. Né? Se a Ponte tivesse vencido a rodada passada, ok, vai lá no Maranhão, um empatezinho, está tudo bem. Mas empatou o jogo em casa. Então ela precisa vencer. Agora, o Felipe, ele tem assim, e demonstrou já, inclusive nessa mesma competição, que quando ele tem problemas de escalação, ele consegue articular ali uma plataforma legal, consegue posicionar o time legal, mas eu concordo com o CH. Para esse jogo, diante de todas as circunstâncias, o favorito é o Sampaio. Olha, a Ponte, a meu ver, faz corretamente poupando o Elvis para o jogo de domingo. O Elvis é um jogador que, notadamente, está acima do peso. E ele tem um histórico aí de contusões. Então é a mesma história lá atrás do Renato Cajado, do Emerson Sheik, que jogou na Ponte. Então não dá para colocar o atleta em todos os jogos. Então poupa o jogador para o jogo de domingo. A Ponte joga às 11 da manhã contra a equipe do Vila Nova. E o jogador tem condição nessa partida de domingo de render muito mais. Aí vai levar por uma viagem desgastante como essa, arrebenta fisicamente, e aí o jogo fora é sempre complicado. Já não tem o Gé e já não tem o Arthur. Não é que a Ponte deve descartar o jogo, não é isso. Jogo é jogado, lambaré é pescado. Então, ninguém perde de véspera e ninguém ganha de véspera. O jogo é duro, difícil? Difícil. Mas a Ponte pode, por que não, ganhar o jogo. Só que o jogo mais importante da Ponte é o jogo em casa. É onde ela vai ter condições de ganhar os jogos e fazer com que o time saia da zona de rebaixamento. Então, um empatezinho contra o Sampaio, o Correia aí, não pode ser descartado não, hein? Será? É um bom resultado. Eu não acho. Mas a minha avaliação, né? Eu não acho. Eu acho bom resultado. Até porque se a Ponte vence o jogo, é só pôr a tabela aí novamente, ela vai lá pra cima. Os 3 pontos é importante demais, Batista. Ela precisa se recuperar na competição. Mas claro, ele vai jogar. O empate fica estagnado. Não é jogar para empatar, Gleger, diante das circunstâncias, se conquistar um ponto, diante de tudo que nós falamos, não tá bom? É melhor do que uma derrota, claro. Mas eu acho que para a Ponte buscar a recuperação, ela tem que buscar os 3 pontos. E quer que eu falo? O favoritismo é do Sampaio. Mas dá sim para surpreender. E sobre treinador, eu acho que a Ponte não vai contratar treinador. Por 2 razões. Primeiro, não pode contratar jogador. Contrata um treinador, a menos que o cara seja aquele que andou em cima das águas. Aí o cara chega e transforma tudo. Treinador, sem poder contratar, ele vai fazer o quê? Ele só vai poder contar com os jogadores que aí estão. Esse é um detalhe. Só vai poder contratar em julho, quando abre a segunda janela de transferências. A Ponte tem que acertar a rescisão do Hélio dos Anjos. Já acertou com o auxiliar, está faltando o pagamento maior que é do treinador. 2 meses de salários atrasados e, claro, evidentemente, mais a rescisão. Então, vai ter que resolver isso para depois contratar um outro treinador. Então, enquanto isso, vai ficando o Felipe Moreira. Se eu fosse o torcedor, não sou, né? Mas se eu fosse o torcedor da Ponte, eu daria uma força para o Felipe Moreira. Exatamente. Porque se é ele que vai permanecer, ele não pode contratar treinador. Agora adianta ficar vaiando o treinador no jogo, no derby. Aí o que ele fez? Ele tirou um volante, Amaral, e colocou um atacante. E a torcida, burro, burro. No jogo anterior, no estádio Majestoso,
ele tinha... O Eliel se machucou, né, no começo do jogo. Foi. E aí ele colocou no time o Leonaldi. E aí foi xingar de burro também. Aí foi xingar de burro também. Burro. Entender, cara. Eu não sou contra a torcida vaiar. Eu acho que tem todo o direito. Mas, veja, o time precisando do resultado. Termina o jogo, não deu certo, não foi aquilo que você imaginou, tem todo o direito de vaiar. Agora, em casa, tem que dar uma força, tem que jogar junto a partida inteira, tem que incentivar o jogo inteiro. Como diria o Vicente Mateus, o jogo só termina quando acaba. Você sabe que são poucas vezes, mas dessa eu concordo com você. Eu acho que você está certíssimo, correto. E outro detalhe que é muito importante, é cria da casa, meu. Felipe Moreno nasceu dentro da Ponte Preta. Né? Dá uma oportunidade, dá um voto de confiança pro cara, incentiva. Porque isso já é cultura no Brasil, né? O treinador, ele faz uma substituição, os caras já começam a xingar, sem o cara ter entrado. O cara tá na beira do campo lá, levantando a placa para trocar, a torcida já tá xingando. Então calma, gente, vamos ter um pouquinho mais de calma, né? De paciência, que o Felipe é só olhar o mercado, eu sempre digo isso. Dá uma olhadinha no mercado aí, ó. Dá uma olhada para ver o que tem de treinador aí. Você lembra aquela vez que estavam cornetando pra caramba, aí trocaram e trouxeram o Eutrópio, lembra? Lembra ou não? O desastre que foi. Lembra aquela vez que estava o João Brigatti, que também era prata da casa, trocaram e trouxeram, como é que chama o treinador? Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Lembra o que aconteceu, torcedor? Então calma. Calma, pouco de paciência, que o Felipe vai ajustar.